Sim, você não sai do Brasil porque você não quer. Tô falando isso porque, esse moleque, esse loirinho de olho azul, playboyzinho, tem dinheiro pra cacete. Não, irmão, não. Vou falar que eu fiz vários tópicos aqui pra gente conversar sobre isso. Mas eu preciso dizer que esse vídeo é basicamente para quem tem entre 18 e até 30 anos. Porque o visto que eu vou falar, prioritariamente, ele engloba essa idade, né? Entre 18 a 30 anos. Então, se você tem mais ou se você tem menos, pode assistir, obviamente, né? Até porque se você tem menos, tu vai fazer 18 anos em breve, né? Se você não morrer. E aí você vai poder seguir as dicas desse vídeo para poder, né, meter o pé do Brasil. Bom, primeiramente o nome do visto é Working Holiday Visa. É um visto temporário de trabalho. Ou seja, esse visto ele te permite que você viaje, né, para 4 países específicos, né, que é a França, a Alemanha, a Austrália e Nova Zelândia. Com esse visto você consegue passar um ano trabalhando e morando, né, nesse país. Claro que cada país tem suas próprias regras e tudo mais, né? Enfim, de, de empregador, enfim, tem suas próprias regras, porém, e para conseguir esse visto também, cada país tem suas próprias regras, mas não é tão difícil. Algum, o da Nova Zelândia especificamente é um pouco mais chato de conseguir, porque ele requer o fator, digamos assim, sorte. Cara, é tudo depende, mano. Na verdade, deixa eu seguir aqui o primeiro tópico, né? O que te segura, o que te impede de sair do Brasil, irmão? O que te impede? A primeira coisa que eu acho que vem na mente é o dinheiro, né? Talvez, porra, é o dinheiro, eu não tenho grana pra poder meter o pé. Cara, eu entendo, eu super te entendo, eu passei por tudo isso antes de ir pra Nova Zelândia e antes de vir pra cá, pra Alemanha. Mas eu vou te falar, irmão, o dinheiro você recupera. Você pega emprestado com alguém, com um parente, com um primo, pega emprestado no banco, irmão. Não importa. Não quer pegar no banco com ninguém, vende suas coisas que você tem, vende tudo que você tem de alto valor aí pra poder juntar. Ou trabalha, vende trufa, vende bebida na rua. Irmão, que seja. Eu fiz tudo isso, tá? Eu tô falando, eu fiz tudo isso, mas enfim, cada um faz o que dá, mas dinheiro é um problema, com certeza, mas não é uma desculpa. Ele não pode ser a desculpa que vai te impedir de sair do Brasil. Não é, irmão. Não é. A passagem, beleza. A passagem realmente é o item mais caro porque, querendo ou não, é um dinheiro que você não tem como reaver, né? Você paga a passagem, você não vai ter como ter esse dinheiro de volta de alguma forma. Então, infelizmente, a passagem é o item mais caro mesmo. É complicado. Dependendo pra onde você for, tu vai pagar aí 5, 6, 7 mil reais de passagem. Infelizmente é isso. Mas, cartão de crédito existe perfeitamente para essa situação. Você parcela a passagem, sei lá, em 12 vezes, irmão. Em 12 vezes. Não tem problema, você vai conseguir pagar. Eu, quando fui para Nova Zelândia, eu paguei 6.800 reais na passagem de ida. E em 3 meses na Nova Zelândia de trabalho, eu já consegui quitar minha passagem. Em 3 meses. Então, tipo assim, são coisas, né, que infelizmente você precisa pagar. Mas não coloque dinheiro como uma desculpa para você não ir, porque isso não é verdade. Beleza? O segundo ponto, medo. Cara, e o medo, eu te entendo. Pra você falar que tem medo, eu super te entendo, porque isso é realmente algo que, mano, requer coragem, requer, tipo, caralho, vou meter o pé, mano. Porque é literalmente você comprando uma passagem. Se você for sozinho, né? Como eu vi, enfim, como muitas pessoas fazem. Se você vai sozinho, irmão, é você e você. Ponto. Não tem mais nada. Não tem outra pessoa com quem você possa compartilhar um problema, enfim, alguma coisa que aconteça durante a viagem. Não vai ter, mano. É você que vai ter que resolver o seu problema. Ponto. Isso é foda. Isso é foda, mas te falar uma parada aqui que vai te animar. Todas as minhas experiências internacionais, mano, de alguma forma surgiam pessoas pra me ajudar durante o processo. É inacreditável. É Deus, mano. Pra mim é Deus. Não sei se você acredita em Deus, mas eu acredito em Deus. Eu tenho pra mim que Deus coloca pessoas no nosso caminho
pra ajudar a gente a seguir, pra gente chegar lá onde a gente tem que chegar, ponto. Eu acredito fielmente nisso e é isso. Porque todas as vezes, cara, aparecia alguém pra me direcionar. Seja antes de chegar no país, seja do país, seja. Mano, várias vezes. Várias não, todas as vezes foi assim. Então, o medo, ele. O pior medo é o inicial. É aquele medo, tipo assim, agora eu vou comprar passagem. Mano, você pensa tudo. Todos os e se. E se eu morrer? E se eu não tiver dinheiro pra voltar? E se eu passar fome? E se eu passar sede? E se eu não achar casa pra morar? E se eu não arrumar trabalho? Mano, essas dúvidas passaram pela minha cabeça também. Não se preocupe, é normal, passa na cabeça de todo mundo com certeza. Medo é normal. Quando você chega no país, beleza, você teve a coragem de comprar passagem, você teve a coragem de arrumar sua mochila, de se despedir dos seus familiares, meter o pé pro avião e chegar no país. Mano, quando você chega no país, beleza, aí você pensa, caraca, o que eu vou fazer agora? Você vai dar um jeito. Acredite, você vai dar um jeito, irmão. Você vai encontrar uma casa, você vai encontrar comida, você vai dar o jeito. É um modo de sobrevivência mais natural que o seu cérebro ele vai aplicar, irmão. Você vai chegar no país, você não conhece ninguém, não conhece nada. Tu vai chegar lá e vai, beleza, agora o que eu faço? O cérebro ele vai ativar a forma de sobrevivência, você vai achar uma solução para qualquer problema que aparecer ali. Então, em relação a isso, não se preocupa. A solução vai vir de alguma forma, irmão. Ponto. O que você tem que passar, né? O que você precisa overcome, né? O que você precisa, enfim, passar por cima é o medo inicial, é aquele passo, você galgar o primeiro degrau. Quando você sobe o primeiro degrau, irmão, esquece, daí ele deslancha. Comprou a passagem, esquece. Tudo começa a fluir, tudo começa a caminhar. Vou contar uma experiência pessoal que eu tive antes de ir para Nova Zelândia, né? Eu vendi meu drone, né? Enfim, vendi alguns equipamentos que eu tinha para poder juntar grana, fiz rifa, vendi trufa, vendi bebida, enfim, fiz várias coisas. Cara, faltando 7 dias, 7 ou 6 dias para minha viagem, né? Eu tinha ainda 2 itens para poder vender, era um gimbal e a rifa, um pouco das rifas. Mano, inacreditável, faltando 2 dias, não foi nem 6, foi 2 dias, faltando 2 dias para minha viagem, eu ir pro Rio, uma pessoa mandou mensagem no Facebook, né, querendo comprar um gimbal. Beleza, fui lá até ele, mostrei o gimbal, ele comprou o gimbal. No mesmo dia eu consegui vender todas as minhas rifas. No dia seguinte eu entreguei o prêmio e no próximo dia, né, eu, enfim, viajei pro Rio para poder pegar meu voo. Assim, claro, né, se você ficar sentado em casa, parado, enfim, não se movimentando, as coisas não vão acontecer. Você precisa se movimentar. Então, né, o que te segura? Medo e dinheiro. Essas duas coisas, o dinheiro, como eu falei, você faz. Você consegue fazer de alguma forma, pega emprestado, parcela, beleza, não é uma desculpa. O medo, eu já te entendo perfeitamente. Porém, né, é o que eu falei, por experiência pessoal e de experiência de outras milhões de pessoas que fazem a mesma coisa, né, as coisas tendem a se alinhar, né? O seu cérebro ele tende a achar formas de sobrevivência, né? Achar formas de solucionar problemas que venham, não, que venham a acontecer contigo. Então, medo é só o medo inicial. Passando esse medo inicial, comprando a passagem, irmão, beleza. E falta de oportunidades. Falta de oportunidades quando você chega num país para morar. Cara, isso você consegue resolver muito fácil procurando oportunidade de trabalho no Brasil mesmo. Faz o que eu fiz. Antes de ir para Nova Zelândia, né? Eu já tinha comprado a passagem. Antes de comprar a passagem, na verdade, eu já procurei em vários sites, né? Para vagas de trabalho, em várias cidades que eu poderia ficar, enfim, milhões de coisas. Fiz uma pesquisa super extensa, achei centenas de milhares de oportunidades. Falei, irmão, tem como, tem como. Aí daí eu fui filtrando, né, onde eu queria ficar, aí eu, pô, decidindo onde eu queria ficar. Agora vamos procurar trabalhos nessa cidade aqui. Procurei trabalho, procurei hostel, eu via lá bares, restaurantes, eu mandava e-mail pra todos os lugares possíveis, mano. Pra todos os lugares possíveis, mandava e-mail, dizia que eu ia chegar na Nova Zelândia em tal momento, e tudo mais, se eles poderiam me contratar, eu falava inglês, enfim. Pá, inglês e idioma é algo que a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas, então, em relação a oportunidades, você resolve facilmente procurando previamente, mandando e-mail, ligando, o que seja.
Então, você consegue ver se naquela cidade onde você pensa em ficar, tem como, né? Enfim, tem oportunidade. Beleza, vamos seguir pro próximo tópico. O tópico é os tipos de experiências. Cara, tipo de experiências. É, essas experiências que eu coloquei aqui, na verdade, experiências de hospedagem, né? Como é que você pode fazer para ficar no local barato. Eu fiz, assim que eu cheguei na Nova Zelândia, eu fiz o Work Exchange, né? Que é a troca de trabalho, né? Você troca algumas horas do seu dia em troca da hospedagem, né? Então, ou seja, isso já barateia absurdamente, né, sua viagem. Eu fiquei 5 meses fazendo isso na Nova Zelândia. Cheguei lá já com um local para ficar, certo, né? Como eu falei, eu procurei previamente, já no Brasil. Achei o local, eles me aceitaram. Assim que eu cheguei lá, já fui direto para lá. No dia seguinte, já comecei a trabalhar no hostel, né? Eram 4 horas mais ou menos por dia para poder limpar o hostel, organizar banheiro, enfim, muita coisa normal de hostel, tranquilo. E daí eu tinha todo o restante do dia livre para poder fazer o que eu quisesse. Então, mano, eu não pagava hospedagem. Já 4 dias depois que eu cheguei na Nova Zelândia, eu já consegui trabalho, né? Trabalho pago num bar, que era do lado do hostel, basicamente. Então, irmão, foi maravilha, porque o dinheiro que eu economizava com hospedagem, eu já conseguia pagar as coisas, o meu investimento inicial. Passagem, as dívidas que eu fiz com meus familiares, enfim. Mano, é isso. Você vai dar um jeito nesse sentido. Beleza, se você tem um pouco mais de grana para poder investir, você já pode chegar e ficar num quarto. Você já pode já alugar um quarto previamente e ficar um quarto só para você. Também é uma ideia. Enfim, mas nessas experiências tem esse Work Exchange. Também como posso falar, você fica na casa de pessoas e você cuida dos seus pets, né? Pra, alguém vai viajar, irmão. O dono do pet X vai viajar e precisa de alguém para poder morar lá, ficar lá na casa cuidando dele, porque não tem outro lugar para ficar. Também é possível. Nunca fiz, mas já conheço pessoas que fazem isso e, assim, é uma maravilha, porque você fica na casa da pessoa, irmão. Sua única responsabilidade vai ser cuidar do cachorro, do gato, né, que seja, do bicho lá, da pessoa. É uma responsabilidade, mas eu faria, obviamente, porém eu ainda prefiro ter a ideia do hostel, porque ali no hostel você conhece pessoas, você faz networking, né? Você tem a possibilidade ainda de trabalhar no próprio hostel, recebendo, o que é uma maravilha. Você pode fazer também Airbnb, você pode acampar. Mano, tem vários fatores. Vamos mudar pro próximo, planejamento. Cara, eu sou suspeito para falar sobre planejamento, porque eu normalmente não planejo muito, né? Porque é o que eu falo no meu primeiro livro. Faça com que o não planejado faça parte do plano. Porque, tipo assim, se você planejar muito, você pode ter certeza que alguma coisa vai sair fora do controle. Alguma coisa vai sair, irmão. Algum ônibus que vai atrasar, uma escala que você não fez, o avião que atrasou, você perde uma escala. Tipo, isso acarreta no atraso da passagem de ônibus que você ia pegar e, consequentemente, em outra coisa. N fatores. Então, tipo, não dá pra planejar muita coisa. O que você pode fazer, né? Isso eu digo por experiência pessoal. Mas cada experiência é única. Eu tô falando o que aconteceu comigo. Na minha primeira viagem pra fora, na Croácia, a minha passa eu a minha bagagem, ela foi extraviada de Madrid para Áustria, foi extraviada. Por causa disso, eu tive que ficar no aeroporto para poder esperar a mala chegar. Por consequência disso, eu perdi meu ônibus, que eu perdi a barca, que eu havia planejado tudo previamente, mano. Perdi tudo não, né? Tipo, perdi essas coisas. Deu problema? Cara, não, porque eu consegui resolver. A passagem de ônibus eu consegui depois trocar para um outro horário, tipo à noite. Aí da noite eu tive que ficar mais tempo esperando na barca. Aí quando amanheceu na barca, eu peguei a barca e fui enfim, pra onde eu tinha que ir. Então, não dá para planejar muito. O que você pode fazer, o que eu recomendo, na verdade, antes de você viajar, você já ter pelo menos um local para ficar. Tipo assim, você não ir comprar passagem e chegar aí agora, vou para onde? Não. Você tem um destino, sabe? É importante que você tenha um destino. Assim que você chega no país, você, beleza, eu tenho que seguir para lá. Aí de lá você se vira, você resolve, você vê outra forma, você acha um outro local, beleza. Mas planejar toda a viagem, todo o roteiro,
É, eu diria que é um pouco impossível, porque, cara, muitas coisas podem acontecer, sabe? Tipo, muitos fatores podem mudar o seu planejamento. Então você vai perder tempo planejando uma parada que pode ser que não aconteça. Então planeja pelo menos o local aonde você vai ficar. Feito isso, beleza. Aí de lá tu vai planejando aos poucos, né? Pra frente. Adaptação. O próximo módulo, o próximo ponto é adaptação, choque. Como fazer? Mano, adaptação. É. Eu acho que isso é de cada um, sabe? Tipo, eu acho que isso varia de pessoa pra pessoa. Por quê? Irmão, eu acredito que o ser humano ele tem um poder de adaptação extraordinário, sabe? Tipo, mano, o mundo pode estar desabando, o ser humano ele vai encontrar uma forma de sobreviver, né? Tipo, em N situações, em N ambientações, deserto, frio, o que seja. Tipo, então o ser humano ele se adapta de forma muito fácil, muito fácil. Então a mesma coisa vai acontecer contigo. Você vai chegar num país onde a cultura é diferente, onde o idioma é diferente, onde as pessoas são diferentes, onde o clima é diferente. Irmão, você vai se adaptar. Você vai se adaptar. Isso não tem. Não tem como isso não acontecer. Você vai se adaptar. Ponto. Pode estar muito frio, pode estar muito quente. é, Você vai dar um jeito. Ponto. Então, claro, né? É que, tipo, pra quem não tem. Para quem faz isso pela primeira vez, vai ter sempre um choque. Vai ter sempre, tipo, caralho. E agora, irmão? O que que eu faço? E agora? Como é que resolvo isso? Tem esse choque. Mas ele dura pouco. Eu preciso admitir que ele dura pouco. Ele dura alguns dias aí, depois você já entra no fuso, sabe? Tipo, já entra aí naquele meio, naquela energia ali, naquele fluxo ali que as coisas dão certo e, irmão, ponto. As coisas andam. Então, em relação à adaptação, você vai se adaptar, isso não se preocupe com isso. A única coisa que pode ser um pouco de problema no início é o idioma, mas vou falar mais pra frente. Choque você vai ter inicialmente, mas também você vai, né, enfim, passar por isso, não se preocupa. E como fazer? Cara, como fazer é só indo, irmão. Não tem como praticar isso, não tem como aprender isso sem fazer. Não tem como fazer vídeo se você não faz vídeo. Não tem como escrever livro se você não escreve uma página. Tô falando isso pra mim agora. Enfim, então, cara, pra se adaptar você precisa ir. Você precisa estar lá no local pra você fazer isso, né? Chegamos agora no ponto mais importante, um dos pontos mais importantes, o idioma. Cara, então, vamos falar que o inglês, né, é o idioma, né, que mundial, né? Todo mundo fala inglês, vamos dizer assim. Para onde é que você vai ter alguém que fale inglês. Então, se você não fala inglês, tipo, nada, eu recomendaria que você aprendesse. Recomendaria que você, pelo menos o básico, você aprendesse. Porque, irmão, tipo assim, é questão de. O básico, é questão de sobrevivência, né? Como é que você vai chegar num país onde você não fala absolutamente nada daquele idioma e tu vai pedir uma informação, mano? Você quer comer, você quer ir no banheiro, você quer beber água. Tudo bem, você pode fazer mímica, né? Água, eu tô com fome, enfim, tudo bem. E hoje em dia também é fácil, né? Porque com o celular você consegue traduzir, Google Tradutor, ChatGPT, enfim, várias formas de facilitar, mas assim, é importante que você saiba o básico, sabe? Porque você se chega num país, você não vai pegar o celular e vai, tipo, mostrar. Tem como também, mas aprende. Aprende o básico do inglês, né? Pelo menos que te ajude a ter um certo direcionamento, né? Tipo, você consiga perguntar a alguém alguma coisa, é, falar o seu nome, falar a sua idade, enfim. Coisas desse tipo que vão te introduzir a alguma coisa, entende? Porque em termos de trabalho, cara, em termos de trabalho, aí é importante que você saiba um pouco mais. Por quê? Se você não sabe nada de inglês ou nada do idioma do país que você vai, né, e nem inglês, inclusive, porque eu digo aqui na Alemanha, quando eu cheguei, né, eu já sabia falar inglês, mas não sabia falar tão bem alemão, então isso me prejudicou de várias formas. Por sorte eu tinha o inglês, então me abriu portas, mas depois eu falo sobre isso. O lance do inglês, então
é importante porque o inglês, irmão, o inglês ele vai abrir portas, tá ligado? Ele vai abrir portas. Porque se você não tem o inglês, você vai trabalhar em áreas, né, que não julgo, né, de forma alguma. Mano, quem lava roupa, quem lava prato, quem. Esses trabalhos que você fica no backstage, eu não julgo, até porque eu já fiz eles, inclusive. Mas eles pagam menos, sabe? Tipo, eles pagam menos, eles te dão menos relevância. Então, quando você sabe inglês, te abre portas. Então, com inglês você consegue trabalhar em áreas onde você vai aparecer mais, oportunidades vão aparecer, né? Outras oportunidades vão aparecer. Normalmente você vai ganhar mais, né? Tipo, tudo isso se você sabe inglês de forma pelo menos intermediária, você sabe se comunicar com alguém em inglês, né? Então, é importante que você saiba, né? Se você tem tempo para poder estudar, começa agora, para esse vídeo, instala o Duolingo e começa agora um pouco, sabe? Tipo, não vai te tomar muito tempo você assistir alguma coisa em inglês e anotar, sabe? Tipo, não vai te tomar muito tempo, porque isso é importante. É realmente muito importante. Agora, se você não tem tempo, se você já comprou passagem, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, já comprou passagem e vai viajar amanhã, mas não sabe falar inglês, anota o máximo de informações possível em inglês, que você tiver de frases em inglês aí, de ajuda, de comida, de SOS, de direção. Anota, decora elas mano, e vida que segue. E no caminho você aprende, tá ligado? Mas se você tem tempo, cara, estuda, mano. Estuda. Eu não diria nem entrar num curso de inglês, porque eu sei que é caro, né, e tudo mais. Mas pede frases aí no chat GPT, vê vídeos de criança com legenda em português no YouTube. Tem várias formas, sabe? Tipo, começa o Duolingo agora também. Enfim, tem várias formas. Então, o idioma, ele pode ser uma barreira? Ele pode, mas não é. Eu conheço pessoas que já viajaram sem completo inglês, né? E se deram bem. Tipo, é o que eu falei, cada experiência é única. Não é porque você não sabe inglês que tu vai chegar no país e vai dar ruim. Não. Claro que não. Pode ser que você, enfim, apareça uma oportunidade lá muito boa, você consiga e dá-lhe. Então, tipo, cada experiência é única, mas claro que quando você tem o idioma, você abre portas. Então, ele não é um obstáculo. Não é porque você não tem o idioma que você não vai poder ir, né? Fazer uma viagem desse tipo. Não. Então, não pensa dessa forma. Você pode. Então, o medo, dinheiro e idioma não são obstáculos que vão te impedir de fazer uma viagem, de forma alguma. Eles, eles podem te deixar, eles podem te, como posso dizer, não é nem prejudicar, mas eles podem te deixar mais lento no processo, vamos chamar assim. Porém, são todos contornáveis, tudo isso é contornável. O inglês, o dinheiro, como já falei, né? Enfim, o medo também. Então, aprenda inglês. Para esse vídeo agora, faz uma aula de Duolingo e volta pra cá. Próximo passo: dicas e ferramentas. Cara, hoje, 2026, tem uma infinidade de ferramentas disponíveis aí. Ih, acabou a bateria do meu hoje. Tem uma infinidade de ferramentas disponíveis na palma da sua mão, irmão, no seu celular, que você pode baixar e usar. Seja ferramentas de passagem de idiomas, de hospedagem, de conversação. Mano, N. Então, né, enfim, obviamente, você consegue, né, se você tá me assistindo aqui, você tem acesso à internet, você consegue baixar alguma coisa para você estudar, para você, que vai te facilitar. Eu não falei isso, eu vou parar aqui rapidamente um ponto. Eu tenho um e-book, eu escrevi um e-book de mais ou menos 40 páginas, se eu não me engano, né, falando mais ainda, tipo, mais detalhes sobre viagens, sobre vistos, os tipos de vistos, sobre várias ferramentas úteis que eu utilizei e utilizo, né? Enfim, conto um pouco da minha experiência pessoal também. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser. É claro, né? Eu preciso vender alguma coisa porque eu preciso de dinheiro para continuar viajando. Então, mano, paciência. Todo mundo precisa vender alguma coisa. Então, se você tem interesse, se você quer aprender mais, se você quer saber mais, clica no link lá do Hotmart lá, vai estar aqui embaixo aqui. Entra lá, vê. Mas vou deixar algumas fotos aqui também, só pra vocês verem, né? Enfim, se vocês gostam ou não. E se vocês não gostarem, me mandem e-mail que eu retribuo. Eu devolvo o dinheiro sem problema algum. Porque isso pra mim. O que mais importante pra mim, cara, é vocês
né, lerem lá o e-book e me mandarem feedback, caraca, muito bom, gostei muito, dá pra melhorar aqui, não dá pra melhorar nada, tá perfeito. É isso, beleza? Volto aqui. Próximo passo, próximo ponto, itens pra levar. Cara, itens pra levar. Irmão, te falar, na minha primeira viagem, né, pra morar, né, eu digo pra morar aqui lá na Nova Zelândia, eu levei muita roupa. Eu levei muita roupa, irmão, muita roupa, muita roupa, muita roupa, porque caraca, vai ser frio, vai ser calor, essa roupa combina com essa aqui é pra trabalhar, essa aqui é pra poder ir pra rua, pra praia, pra... Mano, levei muita roupa. Sabe o que aconteceu? Cheguei lá, não usei, sei lá, das 48 peças que eu levei, eu usei 3. Por quê? Eu comprei tudo lá no brechó. Comprei uma outra roupa lá um pouquinho melhorzinha, tal, pá, que combinava mais com aquele ambiente. Entende? Roupa de frio, eu ganhei roupa de frio, inclusive, ganhei no trabalho. Esse casaco que eu tô usando aqui foi num dos lugares que eu trabalhei, High Country Salmon. Então, tipo assim, eu não recomendo que você leve muita roupa, não, tá? Porque roupa você vai comprar lá no lugar, você vai encontrar um brechó, você vai receber, você vai ganhar. Então, tipo, eu não compraria roupa, não. Eu não levaria tanta roupa assim, não. Claro, né? Leva aí uma calça jeans, tal, pá, roupas que você mais vai utilizar, tal, uma camiseta, cueca, calcinha, que seja. Não sei quem tá assistindo aí. Então, tipo, mas não precisa levar tantas. Não leva tantas, porque o volume vai te estressar, né? A mochila vai ficar pesada. E você também, né, pode levar coisas mais essenciais do que roupa. Por exemplo, eu levaria, né, enfim, porra, eletrônicos, né? Eu trabalho com computador, então eu preciso do meu notebook. Então eu preciso de notebook, eu sou fotógrafo, então eu preciso levar a câmera. Então eu preciso de espaço, porque pesa, esses itens pesam, né? Powerbank, enfim, não sei o que você faz, mas eu não levaria roupa, muita roupa, porque aí te sobra espaço para você colocar seus itens do que você usa, do seu trabalho, né? Coisas que você mais faz. E até para poder viajar leve, né? Irmão, viajar leve é uma das melhores coisas que tem. Porque primeiro que você não precisa se preocupar com tanta coisa. Segundo que, né, tá leve, né? Terceiro, cabe mais coisa na volta. Essas roupas que eu levei, né, pra Nova Zelândia, elas ficaram lá. Então, 48 peças que eu levei, 40 eu doei. 40 ficaram lá, eu doei. E novas vieram. Eu trouxe novas pro Brasil. Então, enfim. Beleza. O medo, né? O próximo tópico aqui seria o medo, mas o medo já falamos sobre ele. E o que eu faria de diferente? Eu não me arrependo de nada, tá? Preciso dizer que eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz, que eu não fiz, né? Simão, não me arrependo de nada. Mas faria sim coisas diferentes. Por exemplo, eu teria iniciado esse canal, eu teria postado mais vídeos nesse canal muito antes. Na verdade, já era uma ideia, né? Fazer os vlogs na Nova Zelândia. Era uma ideia. Só que, cara, de vez em quando bate um desânimo de ficar criando vídeo, sabe? Porque nem todo mundo assiste, aí você bota maior esforço naquela parada, mas ninguém assiste. E de fato dá trabalho, né? Às vezes ficar gravando tipo, os vídeos, né? Editando eles e tudo mais. Então, mas hoje eu percebo que se eu tivesse feito isso antes, talvez hoje eu já estaria monetizado, talvez hoje talvez não, eu teria memórias, né, que é o mais importante que eu penso agora. Eu gravo esses vídeos para ter memórias. Daqui a 10 anos eu posso ter um vídeo no YouTube já guardado, posso mostrar meus filhos, né, enfim, vai ter coisa minha guardado ali, sabe? Então, seria de suma importância, né, eu ter esses vídeos da Nova Zelândia lá, porque muita coisa eu perdi, muita coisa eu não lembro. Então, se eu tivesse esses vídeos no YouTube, sabe, gravaria mais vídeos. Eu teria gravado os vídeos lá da Nova Zelândia, né? Eu teria feito esses vídeos, teria feito esses vlogs que eu tenho feito aqui da Alemanha, teria feito lá, né? Durante um ano, então, porra, seria incrível. Não fiz, tudo bem, né? Não me arrependo, porém, faria diferente agora. Então, se você vai entrar numa viagem desse nível agora, né? Numa empreitada de fazer uma viagem pra morar no país, eu recomendaria, cara, comece a gravar. Faça vídeos aí pro YouTube, sabe? Tipo, não só fique, né, no Instagram, no TikTok, faz vídeo pro YouTube, pô. Faz vídeo aí na horizontal contando como é que é a sua vida, o que você faz, seus problemas, seus perrengues, tudo isso. Porque eu tenho certeza, mano, que alguém, antes de viajar, procura essas coisas,
vai ver seu vídeo, pode se inspirar com a forma como você fala, né? Pode gostar muito do jeito que você explica as coisas. Então, por mais que ninguém assista no começo, irmão, tipo, por mais que ninguém assista durante o ano inteiro, não importa, mas os vídeos vão estar lá. Então, daqui a 10 anos, você vai poder olhar pro seu canal e vai ver lá, caraca, irmão, eu fui pra tal lugar, olha como é que eu era antes, olha como é que eu falava antes e olha como é que eu falo agora, sabe? Você consegue ter essa ideia de comparação também, o que é muito importante para crescimento. Eu comecei esse canal, né, eu comecei a postar mais nesse canal justamente para poder melhorar a minha dicção, né, para poder falar mais devagar, para poder melhorar a forma como eu converso com as pessoas, como é que eu falo. Então, enfim, é importante. Então, grave, faça mais conteúdo aí que você estiver assistindo. Mas o que? Cara, mas não tem muito mais pra falar. É isso, cara, sinceramente, fazer uma viagem desse tipo, se você, como eu falei, se você tá entre os 18 e os 30 e se você tá entre os 30 anos, cara, viaja, mano. Mora fora do Brasil pelo menos uma vez na sua vida, cara. Você vai ver como a sua mente, ela vai expandir, irmão. Sua mente, ela expande de uma forma absurda, absurda. É absurdo, assim, real. Você cresce de uma certa forma maravilhosa, tá ligado? E principalmente se você for sozinho, você aprende a lidar muito melhor com os problemas que aparecem, né? Se você, de alguma forma, se você quiser, se você for voltar pro Brasil, você vai saber lidar de forma muito melhor com os problemas. Você vai ver os problemas de outra forma, você vai ver as coisas de outra forma, sabe? Então, é o que eu falei no início do vídeo, mano. Você só não viaja porque você não quer, tá ligado? Porque todos esses fatores aí, né, que eu falei inicialmente, medo, dinheiro, falta de oportunidade que possa ter lá, são todos superficiais, sabe? Você consegue totalmente contornar eles de alguma forma, sabe? Então, você não viaja porque você não quer, ponto. Então, eu vou deixar uma frase aqui, uma citação que eu gosto muito, né, que coragem não é ausência de medo, é a decisão consciente de continuar caminhando mesmo quando ele aparece. É isso. Bom, deixa um joinha aí nos comentários aí, falem suas experiências, seus relatos aí nos comentários aí, para ver se vocês gostaram. E se vocês querem saber mais sobre viagem, conteúdo de viagem, coisas desse tipo, mano, comenta aí também. E não se esquece, né, de se inscrever no canal, porque o canal é importante e assim vai crescer. Galera, tamo junto, se cuidem, aprendam inglês, que é importante. E bora, rapaziada!